a mesma pergunta. Por que o senhor acha e entende que Jesus é o arcanjo Miguel? Olha, quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe o seguinte: a revelação de Deus, ela existe uma verdade, ok, a verdade é absoluta, né? Mas o conhecimento dessa verdade, ele é progressivo. Né? Eu percebo que nas Escrituras, a forma como Deus se revela é uma maneira mais compreensível para o ser humano, para que de pouco em pouco o ser humano possa vislumbrar realmente como ele é. Né? Perfeito. Então, quando eu olho para a figura do arcanjo Miguel, eu percebo o seguinte, que na revelação do arcanjo existem elementos que não podem ser considerados apenas como um anjo. Né? Então, deixar muito claro aqui, Perfeito. Nós não acreditamos que ele é uma criatura. Né? Isso existe uma diferença aí até com os TJs. Né? Nós acreditamos que ele é Jesus Cristo e ele se manifesta, ele aparece, ele tem suas funções e aparece nessa forma de arcanjo Miguel. A senhora não acredita que Miguel seja uma criatura? Não, de maneira alguma. Certo. De maneira alguma. Então, existem elementos nesta revelação para o homem, onde ele está em batalha, onde ele está em questão de ressurreição, defendendo o povo. Perfeito. Então, são atributos que Jesus Cristo já opera desde o início do mundo. Como ele já falou bastante, dá um exemplo desse e gostaríamos de ouvir a sua explicação, a fundamentação bíblica que levou o senhor a entender que ele realmente é Jesus. Olha, eu vim para cá ouvindo algumas coisas, né, sobre vocês falando, e eu queria de alguma forma ir para um outro caminho. Perfeito. Tá bom? Tá. Vamos tentar ir para outro caminho. Porque a ideia aqui, né, é abençoar a nossa audiência para que eles tenham uma visão mais ampla de todo o assunto. Né? Não é que eu apareça, você apareça, mas que ele cresça e a gente diminua. Né? Então eu queria pensar no raciocínio. Quando eu vou para Daniel, Daniel ali é um livro profético, é um livro que apresenta a história da redenção, e é em ciclos. Capítulo 2, temos a estátua, aí vem uma revelação do futuro, depois nós temos capítulo 7, e a gente persegue. Eu estou meio ofegante aqui, eu vim correndo. Eu vim correndo para poder chegar aqui. Então a gente percebe o seguinte, que existe uma progressão da revelação, certo? Então, quando você olha para o capítulo 2 de Daniel, você vê a pedra. A pedra, Cristo, a pedra. Versículo 44. Ok. Depois você avança mais um pouco, aí você tem o capítulo 7, e aí Jesus é o Filho do Homem. Ok? Depois você avança mais um pouco no capítulo 10, aí já aparece ele como um dos príncipes. Ok? Depois você avança mais um pouco, aí você tem ele como o príncipe, no momento da ressurreição, no momento final. Então eu percebo que o arcanjo Miguel, no livro de Daniel, ele é dado para nós pistas, uma revelação progressiva de quem é esse salvador, esse intercessor, esse que luta pelo povo, certo? Muito bem, então assim... Essa seria a fundamentação, né? Uma delas, né? Eu percebo perfeito. que existe uma progressão. A gente não tem todas as respostas lá em Gênesis, a gente vai ter... Aliás, nem hoje tem todas as respostas, né? A gente percebe que acredito que na eternidade teremos todas as respostas, né? Perfeito. Então, existe essa progressão de revelação. E o arcanjo Miguel é uma revelação de Jesus Cristo em um momento especial, com os anjos e lutando pelo povo. Certo, então vamos ver se eu entendi. Vamos Capítulo 2, versículo 44, uma pedra sem mão que tipifica o Senhor Jesus Cristo. Capítulo de número 7, ele é revelado como o Filho do Homem, que aparece no capítulo 7. Capítulo de número 10, ele já é o Michael Had Hassarim Harishonim, um dos primeiros príncipes, não o destaca como o único príncipe, né? Que no caso do grego seria o Archon, de Arche, o príncipe, cabeça principal. Já no capítulo de número 12, ele é descrito como o grande príncipe que batalha pelos filhos do seu povo. No capítulo 10 ainda, versículo 21, é o vosso príncipe, que é o príncipe do povo de Israel. Pastor Joaquim, com base nisso, dá para entendermos que ele realmente é o Senhor Jesus Cristo? Eu não quero aqui ser parcial, mas ouvir da tua parte essa exposição feita pelo pastor Adriano acerca do arcanjo Miguel. É um argumento suficiente para convencê-lo de que Jesus é o arcanjo Miguel? Não, não é.
Antes, eu gostaria de colocar aqui o livro Profetas e Reis, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, livro da senhora Ellen White. Ela diz assim: por 3 semanas, Gabriel lutou com os poderes das trevas, procurando neutralizar as influências em ação na mente de Ciro. E antes que a competição terminasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. Isso então está em Profetas e Reis, página 572. Bom, a Bíblia identifica Miguel como aquele que veio ao auxílio de Gabriel e Ellen White. Interessante porque Ellen White afirma, né? A Bíblia não, a interpretação adventista diz isso. Foi Cristo que veio ao auxílio de Gabriel. Agora, Miguel, como foi falado aqui, é um dos príncipes, dos primeiros príncipes, ou dos príncipes principais. E é interessante porque coloca aí num grupo de outros príncipes e não nos é dito o tamanho desse grupo. A Bíblia não revela o tamanho. Mas Miguel está num grupo aí de iguais. É interessante porque Miguel não pode ser Cristo, porque Cristo não é descrito como sendo igual a alguém, seja um arcanjo, seja um querubim, seja qualquer outro ser. Cristo não é descrito como um dos iguais. Ele é descrito como filho único, o único filho de Deus. De novo, o grego monognes, o único. Ninguém igual a ele, o único da espécie. Isso mostra que Miguel não pode ser Cristo. Aí, quando a gente vai para Daniel, capítulo 10, verso 21, faz referência a 3 seus príncipes e o grande príncipe. Daniel 10, 21. Mas primeiro vou lhe dizer o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, seu príncipe. Daniel 2, 21. Daniel 12, 21. Daniel 12, 1. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará, e haverá um tempo de angústia como nunca aconteceu desde o início das nações até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome for achado escrito no livro da vida, será salvo. Então, as 3 referências de Miguel em Daniel são um dos principais príncipes que a gente vê aí. E diz o seu príncipe. Diz aí, o grande príncipe. Isso então, quer dizer que há uma igualdade entre o arcanjo Miguel e os outros príncipes. Estão na mesma categoria. Não há diferença entre eles. Nunca a gente encontra na Bíblia uma referência a Cristo, por exemplo, como um dos principais príncipes. Ou o seu príncipe. Muito pelo contrário. Ou até mesmo Cristo sendo chamado de grande príncipe. Não tem na Bíblia. Perfeito. Jesus é chamado, lá em Isaías 9,6, o príncipe da paz. Príncipe da paz. O príncipe da paz. E ele é chamado também de príncipe e salvador. Então, Atos 5,31, como é que pode ver títulos de Miguel e Jesus não são o mesmo? É muito claro. Perfeito. Pastor Adriano, suas palavras. Ok, né? No próprio capítulo 9, já respondendo, Jesus ali aparece como um príncipe, né? Então, existe um verso que aponta Jesus como príncipe. Qual é o verso? É isso. Capítulo 9, verso 25. Isso, ó. Muito bem. Mas deixa eu continuar aqui. Olha só. Às vezes a gente vai ler o texto, a gente faz inferência ao texto. Então, são perguntas para considerar. Não para responder agora, tá, Joaquim? Só para considerar. Miguel, o que seria o Miguel? Miguel é o nome. Então, nós estamos falando de identidade. E olha que interessante. Tem pata de pato. E qual é o significado de Miguel? Quem é como Deus. Tem pata de pato. Ok? Arcanjo. Arcanjo, nós estamos falando de funcionalidade, de função. É o chefe, ok, ele faz isso, faz aquilo. Função. Né? Agora, o que nós não temos é origem, espécie, ou o ser, a ontologia. Né? Olha como a gente faz a leitura, ou a maioria faz, né? E eu sei que alguns vão ficar nervosinhos, porque eu vou contrariar um pouquinho Ellen White, tá? Então, mas tudo bem, como não é questão de salvação, tá tudo certo. Tá? A gente lê assim, ó, o arcanjo Miguel, um dos príncipes. Só que Miguel é um dos príncipes. Ele é arcanjo. O fato dele ser arcanjo e ter essa função não faz com que os outros sejam
arcanjos e estejam a mesma função. Entende? Nós lemos de trás, do fim para o começo. Isso é errado. Então o senhor acredita que existe, além de Miguel, existem outros arcanjos? Então, aí que tá. Pela colocação que você fez, é o contrário. Deu para entender. É o contrário. Olha só, Ellen White diz isso. Isso, Ellen White diz Ellen isso. White diz isso. Então, assim, na minha Você leitura... não diz isso. Oi? Você não diz isso. Eu começo a pensar diferente. Que ele é o único. Ele é o único. Entendi. Pela minha leitura bíblica, eu percebo que nós inferimos coisa no texto. Porque o que é origem... Nossa, o que está é... dizendo Então Ellen White está errada. Não só Ellen White disso. está Eu estou errada falando quando da ela questão... diz arcanjos. Eu estou falando com relação à espécie. Perfeito. A minha ideia aqui é que o arcanjo é uma função. Função, muito bem. É uma função. Aí ele fala, ele é um dos príncipes, ok? O fato dele ser arcanjo, função, não torna os outros príncipes também arcanjo com função. Entende? Então, eu vejo o seguinte, que esses príncipes, até eu busquei alguns textos, algumas coisas, esses príncipes não são revelados o que é esse príncipe, o que são, que espécies são. A gente presume, porque Miguel, o arcanjo, é um dos príncipes, logo o arcanjo, os outros príncipes também são arcanjos. E não é uma leitura, né? É uma leitura assim, que a gente está induzindo uma conclusão a partir da função de Miguel. Pensando assim, olha só, quando a gente vai para o capítulo 10 e Daniel ele tem uma visão ali, e essa visão assim, é incrível. Joaquim, agora eu pergunto para o senhor. Aquela visão no capítulo 10, em que Daniel tem aquela visão, acontece todas aquelas situações, aquele ser poderoso, quem o senhor entende que seja esse ser que aparece para ele? A gente tem as chamadas teofanias. O que é teofania? Manifestações de Deus. E você vai encontrar anjos, por exemplo, recebendo o nome de Deus e até sendo adorados. Esses anjos, na realidade, é o próprio Deus. Okay. São formas dele se manifestar. Concordo. Muito bem. Então o senhor vê que aqui é uma teofania. É uma teofania. Interessante, aos amigos que estão assistindo, quando você pega Daniel capítulo 10, a manifestação, essa teofania, que tem um homem vestido de linho, rosto como relâmpago. Só que quando você vai para Apocalipse capítulo 1, você vai ter os mesmos elementos. O mesmo que apareceu ali para João, nós entendemos que é o Cristo glorificado. Então você vai encontrar um paralelo assim gigantesco. Não tem como dizer assim, são pessoas diferentes. No Velho Testamento, muitas passagens, o anjo do Senhor se refere a Cristo. Ok. Mas não é a natureza dele. Não, calma. É uma teofania. Calma. Porque se você ler o capítulo 10, esse anjo do Senhor, esse ser todo poderoso que fez com que Daniel caísse e tivesse os mesmos efeitos que João teve no capítulo 1 de Apocalipse, que para nós é indiscutível, é Jesus Cristo, ele é chamado de Arcanjo Miguel. Então, para mim, é um elemento fortíssimo. Esse ser do capítulo 10. Capítulo 10, versículos, só para gente... Nós estamos ali no início. No início, capítulo 10, vamos lá. Isso. Só para a gente poder... Como você tem, por situar exemplo? aqui. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. O que leva o senhor a entender que isso aqui é o Arcanjo Miguel? Porque nós temos ali um conflito, né? Um conflito, lembra a questão do decreto, para assinar o decreto, aquela coisa toda. E aí o anjo depois, tem um anjo aqui, diz assim, cadê? Vamos para o verso 12. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de seu Deus. Foi por causa das suas palavras que eu vim, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel,
um dos príncipes mais importantes veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Eu vejo, quando eu olho o capítulo 10, eu vejo uma manifestação desse Miguel chegando. Interessante que Daniel, quando tem contato com outros anjos, ele conversa, vem para explicar, tal. Mas esse ser que apareceu aqui, esse ser, na minha visão, eu percebo que é o Miguel que chegou para resolver o problema. Essa mesma aparição aqui, nós encontramos lá em Apocalipse, os mesmos efeitos que aconteceu com João. Então eu vejo uma ligação. As que o senhor acha, pastor? As três referências que você tem em Daniel, capítulo 12, verso de número 1. Então, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca aconteceu desde o início das nações até então. Mas aquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome for achado escrito no livro da vida, será salvo. Se a gente voltar um pouquinho mais, o que a gente vai encontrar em Daniel 10, 21? O primeiro, eu vou lhe dizer, está escrito no livro da verdade. Então, aqui neste livro, o que a gente encontra aqui? 3 vezes um dos príncipes principais, seu príncipe e o grande príncipe. Então, de novo, Cristo, em toda a Bíblia, nunca é referido como um dos principais príncipes. Nunca é referido como seus príncipes ou o grande príncipe da Bíblia. Você não encontra isso. De novo, Jesus é chamado de o príncipe da paz, como está lá em Isaías 9,6. Ele é chamado de príncipe e salvador. Então, quando a gente vai para Atos, capítulo de número 5, verso de número 31, olha o que diz Atos 5:31. É importante a gente saber esse contexto aqui. Por quê? Porque um anjo não pode ser adorado. 5:31. Diz assim: Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento de remissão de pecados. Então, quem é esse aqui? Não é um anjo, é Jesus. E é interessante porque a gente vê aqui Judas, por exemplo, o texto de Judas 1:9, porque até o arcanjo Miguel, quando estava discutindo lá com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a fazer uma acusação contra ele, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Aí, quando você vai lá para 2 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 11, no entanto, mesmo os anjos, embora sejam mais fortes e poderosos, eles não trazem acusação aí caluniosas contra tais seres na presença do Senhor. Então, Miguel é um anjo. Miguel faz a obra dos anjos conforme descrita aqui em 2 Pedro. Não trouxe acusação caluniosa contra o diabo. Então, Judas, por exemplo, não identifica Miguel como sendo Cristo, mas que é um arcanjo. E aí, quando você vai para essa questão do arcanjo, ele é reconhecido como o quê? Chefe dos anjos. Arcanjo então, é chefe dos anjos. Arcanjo significa um anjo-chefe.